Olá, meus amigos, eu sou o professor Carlos Alfama. Iniciamos agora as gravações do nosso curso completo sobre a Lei de Execução Penal. Aparece aí na tela do seu computador. O tema do nosso curso é a LEP, Lei de Execução Penal, e nós já sabemos, é a lei número 7.210 de 1984. Iremos estudar aqui todos os dispositivos da Lei de Execução Penal, e não somente a letra da lei. Analisaremos também toda a doutrina, toda a jurisprudência que pode ser cobrada em provas de concurso, e ao final de cada tema faremos questões sobre o assunto estudado, de forma que eu tenho certeza absoluta de que este curso completo, gratuito aqui no YouTube, será capaz de responder a qualquer questão de prova sobre o assunto, seja das provas mais simples até as provas mais complexas. E olha só, antes de começarmos, eu quero que você saiba o seguinte: aqui na descrição do vídeo você encontra uma apostila completa em PDF com tudo que será tratado na videoaula que eu disponibilizei aqui para os senhores. Eu tenho certeza que com a videoaula e a apostila em PDF, você terá o melhor material sobre a LEP que existe no mercado. E o melhor, de forma totalmente gratuita. Beleza? Mas sem perda de tempo, vamos iniciar o nosso curso. Aparece aí na sua tela o tema da nossa primeira aula, que é o tópico do objeto e da aplicação da Lei de Execução Penal. Esse tema, pessoal, ele é previsto no título 1 da LEP, mais precisamente nos artigos 1º a 4º. Então, os artigos 1º a 4º configuram o título 1 da Lei de Execução Penal, que trata justamente sobre o objeto e a aplicação da Lei de Execução Penal. E aqui, pessoal, eu quero que você faça um acordo comigo antes do início do curso. E você vai acompanhar este curso com um caderno, seja um caderno manuscrito ou um caderno digitado. É extremamente importante que você acompanhe as nossas videoaulas fazendo um resumo do que for tratado aqui. Porque por mais inteligente que você seja, você não vai se lembrar de tudo que for falado no dia da sua prova. Você precisa revisar diversas vezes o conteúdo estudado. E nada melhor para revisar do que um resumo feito por você mesmo. Então, já tenho algum tempo na estrada de preparação para concurso. Atualmente sou delegado de polícia no estado de Goiás, mas já fui também delegado de polícia em São Paulo, já fui policial do Senado Federal, aprovado em primeiro lugar no concurso de 2012, e posso dar certeza a vocês de que a melhor forma de acompanhar um curso completo é fazendo um resumo manuscrito ou um resumo digitado do conteúdo que for estudado. Essa forma é a única que te permite revisar diversas vezes o conteúdo antes da sua prova. Beleza? Então é isso, sem mais perda de tempo, vamos ao que interessa, aparece aí na sua tela. Vamos para o tópico de número 1 no seu caderno. Coloque aí, o objeto da Lei de Execução Penal. Vamos lá, pessoal, qual é o objeto de estudo da LEP? O que a LEP pretende regulamentar? Pessoal, a Lei de Execução Penal tem por objeto a regulamentação da execução penal em todo o território brasileiro. Aqui muito simples, né? Qual é o objeto da LEP? A LEP tem por objeto regulamentar, trazer normas, regras e princípios a respeito da execução penal no Brasil. Mas, Alfama, o que é a execução penal? Olha lá, aparece para você o que é a execução penal. Vamos lá, pessoal, aqui é importante que você saiba que execução vem do verbo executar. E o que significa executar no português, na língua portuguesa? Executar algo significa fazer valer. Significa cumprir. Executar significa efetivar. A execução penal, então, nada mais é do que isso. É o momento do processo em que se faz valer a decisão
emanada pelo Poder Judiciário em relação a determinado processo criminal. Pense que alguém foi acusado de ter praticado um crime. Então, Tício foi acusado de ter matado o Mévio. E o juiz, ao final do processo, dá uma sentença. Diz que Tício matou sim o Mévio e que, portanto, ele deve cumprir uma pena de reclusão de 20 anos. Tá bom? Essa é a decisão, é a sentença que foi proferida. Depois dessa sentença, é claro que o Estado tem que fazer valer o que foi decidido, ou seja, tem que executar a pena imposta na sentença. Então o Estado vai capturar o condenado, o Tício, vai levá-lo ao cárcere para que ele cumpra a sua pena privativa de liberdade. Então esse momento do processo em que o Estado faz valer o que foi decidido pelo juiz é a execução penal. Então, para que você tenha esse conceito de forma formalizada no seu material, anote o seguinte: o que é a execução penal? Execução penal é a fase do processo penal em que o Estado faz valer o comando contido na sentença ou decisão criminal. Ou seja, é o momento em que se torna efetiva a determinação do Poder Judiciário em relação ao caso julgado. Alfama, tem como desenhar para mim esse conceito? É claro que tem, estou aqui para isso. Vamos lá, uma linha do tempo para que você entenda melhor. Então pense aqui uma linha do tempo. Pense que em determinado momento um crime aconteceu. Então qual foi esse crime? Nosso exemplo clássico, né? O Tício matou o Mévio. O Tício matou o Mévio. Então nós temos aqui o crime de homicídio, previsto lá no artigo 121 do Código Penal. Não é isso? Depois que um crime acontece na sociedade, o Estado vai instaurar uma investigação através, via de regra, de um inquérito policial. Então a Polícia Civil, nesse caso do homicídio, instaura um inquérito policial, apura as circunstâncias do crime, a autoria, a materialidade. Depois de descobrir, elucidar, esclarecer o crime, o titular da ação penal, aqui nesse caso o Ministério Público, vai acusar o Tício perante o juiz de ter praticado o delito, para que o Tício possa se defender. O Tício então contrata um advogado e aqui, em uma ação penal, corre o devido processo legal para que, ao final, o juiz decida se o Tício é ou não culpado pelo crime praticado. Então, aqui, no final da ação penal, nós temos uma sentença, não é isso? Então, o juiz vai condenar ou absolver o Tício. Se estivermos diante de uma sentença condenatória, ou seja, se o Estado juiz decidir que o acusado, no nosso exemplo Tício, é o culpado pelo crime, o Estado, na sentença, vai impor ao acusado uma condenação. Digamos aqui, no nosso exemplo, que o Tício seja condenado a 20 anos de reclusão. Depois de condenado, transitada em julgado essa sentença, ou seja, quando não cabem mais recursos, a pena aplicada ela tem que ser cumprida, ou seja, essa pena de 20 anos aqui, que o juiz determinou que o Tício tem que cumprir, essa pena tem que ser imposta a ele. Então o Tício vai ser recolhido ao cárcere e ele vai passar 1, 2, 3, 4, até 20 anos aqui cumprindo essa pena. Esse momento em que o Estado está impondo a sentença, a decisão judicial ao autor de uma infração penal, é a chamada execução penal. Então veja, nós temos aqui no processo penal algumas fases. A fase de investigação preliminar, uma fase pré-judicial, em que o delito é investigado, não há contraditório, não há ampla defesa. Depois da investigação preliminar, nós temos o processo judicial, a acusação propriamente dita, em que há contraditório, há ampla defesa e, ao final, chega-se a uma sentença condenatória ou absolutória. E depois de
o juiz proferir a sentença, inicia-se a execução penal. É a fase do processo em que se faz valer o comando contido na sentença ou na decisão criminal. Compreenderam isso, pessoal? Tiveram então a visualização do que é execução penal? É dessa fase que nós estamos tratando. É justamente sobre esse momento aqui que nós iremos trabalhar nas próximas aulas. Na execução da pena, iremos estudar aqui, por exemplo, os institutos da progressão de regime, da saída temporária, né, o famoso saidão, do trabalho do preso, será que o preso tem que trabalhar ou não? O que o preso tem direito de assistência, assistência à saúde, assistência social, e por aí vai. Tudo isso será estudado ao longo das nossas aulas sobre a LEP aqui no YouTube. Tenho certeza que iremos tratar tudo de forma extremamente didática para que você consiga acertar qualquer questão de prova sobre o assunto. Beleza? Mas vamos seguir, não vamos enrolar em nada aqui no nosso curso. Vamos adiante. Quero que vocês conheçam aqui, ainda dentro do estudo do objeto da Lei de Execução Penal, o artigo 1º da Lei de Execução Penal. Ó, aqui, artigo 1º da LEP. Beleza? A câmera estava em mim, eu achei que estava na tela, mas está aqui, artigo 1º da Lei de Execução Penal. Olha só, aqui, pessoal, eu quero fazer uma parte. É o primeiro artigo que nós estudamos sobre a Lei de Execução Penal. É extremamente importante que você conheça os dispositivos da Lei de Execução Penal, a literalidade desses dispositivos. Muitas vezes a LEP é cobrada na literalidade dos dispositivos legais, ou seja, a famosa lei seca, tá bom? Então é importante que você conheça esses dispositivos e eu sempre vou tratar com os senhores aqui, eles detalhadamente, tá bom? Então aparece aqui o primeiro artigo, artigo 1º da LEP, ele diz que a execução penal tem por objetivo 1. Efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e 2. Proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Esse artigo, pessoal, ele foi o tema cobrado na prova discursiva da Polícia Penal de Goiás no último concurso, se eu não me engano, de 2019. Isso mesmo, concurso de 2019. Trato sobre esse artigo sempre na primeira aula do curso de LEP, e ele foi o tema da prova discursiva do concurso de 2019 da PPGO. Então vamos lá. Quais são os objetivos da execução penal de acordo com a LEP? Aqui você encontra os dois. Primeiro, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e, segundo, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então vamos juntos. Veja que por esse objetivo por esse artigo, são dois os objetivos da execução penal. Quais são? Aqui, coloca no seu material. Primeiro objetivo da execução penal: efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. E o segundo objetivo da execução penal é proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Em relação ao primeiro objetivo da execução penal, que é de efetivar, ou seja, de fazer valer, de fazer cumprir as disposições de sentença ou decisão criminal. A pergunta que pode ser cobrada na sua prova é a seguinte: quando se diz que a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal, a quais sentenças o artigo se refere? Vamos lá, pessoal. A quais sentenças esse artigo se refere? Resposta: o artigo se refere a duas espécies de sentença. Primeiro, a uma sentença condenatória, é aquela que aplica uma pena, e também se refere à sentença absolutória imprópria. A sentença absolutória imprópria é aquela que reconhece que o autor do fato ele é um inimputável e aplica a ele uma medida de segurança. Medida de segurança
é aquela imposta aos inimputáveis por doença mental. A lei reconhece que eles são portadores de uma enfermidade mental, de uma doença mental, que eles não eram capazes de entender a ilicitude do fato que praticavam e, portanto, aplicam uma medida de segurança que tem caráter curativo. Mas a LEP também é responsável por fazer valer as determinações de uma sentença absolutória imprópria, ou seja, de efetivar as medidas de segurança, tá bom? Então, a execução penal executa não só a sentença condenatória, como também a sentença absolutória imprópria, que é aquela que aplica uma medida de segurança. Medida de segurança, aquela imposta aos inimputáveis em razão de anomalia psíquica. Beleza? Então, pessoal, é isso. Agora, em relação ao segundo objetivo da execução penal. O segundo objetivo é de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Aqui é o objetivo de ressocializar. A execução penal também tem como objetivo a ressocialização. Busca-se reintegrar o condenado ou apenado à sociedade, através de vários institutos, como, por exemplo, trouxe aqui exemplos para vocês, olha lá, a progressão de regime, o indivíduo sai do regime fechado para o semiaberto, depois do semiaberto para o aberto, para paulatinamente se reintegrar à vida em sociedade. Outro exemplo, o livramento condicional, é a antecipação da liberdade mediante o preenchimento de alguns requisitos, por exemplo, o cumprimento de determinada quantidade da pena, a capacidade para o trabalho, veremos os requisitos mais adiante. A saída temporária, veremos que o saidão, como é conhecida a saída temporária, é somente para os presos do regime semiaberto, aqueles que já podem trabalhar fora do presídio durante o dia. Eles têm direito à saída temporária, determinadas datas festivas, determinado número de vezes por ano, para que possam se reintegrar à sociedade. Aqui eu não digo se concorda ou não concorda, tá? Mas vamos estudar aqui o que cai na sua prova, porque esse é o nosso objetivo. Outros instrumentos de ressocialização, o trabalho dentro do presídio, o estudo, que permitem a remissão da pena, uma espécie de perdão da pena pelo trabalho ou pelo estudo, assistência ao preso, material, assistência à saúde, jurídica, assistência educacional, social e religiosa. Tudo isso é previsto na Lei de Execução Penal e vamos estudar. A assistência ao egresso do sistema prisional, a LEP também pensa no preso depois que ele sai do sistema, o famoso egresso, e há medidas de assistência a ele, veremos também, são instrumentos de ressocialização do preso. Tranquilo, pessoal? Então esses são os objetivos da execução penal. Quais são? Vamos voltar aqui lá no artigo 1º. Esse dispositivo é extremamente importante na sua prova, tá? Olha lá. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. E aqui você já sabe que a execução penal vai tornar efetiva, vai fazer cumprir tanto as disposições da sentença condenatória, aquela que aplica a pena, como também a sentença absolutória imprópria, aquela que aplica a medida de segurança. E a execução penal também busca condições para a harmônica integração social do condenado ou do internado, ou seja, a execução penal também vai buscar ressocializar o apenado. Beleza? Então, pessoal, fechamos aqui o objeto da Lei de Execução Penal. Viram? Estudamos que o objeto da Lei de Execução Penal é regulamentar a execução penal no Brasil. Execução penal é aquela fase do processo, aquele momento do processo em que se faz valer a decisão ou sentença penais condenatórias. Busca-se, então, se efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e se proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou do internado. Viram? Lembrando que condenado é a pessoa sujeita a uma pena e o internado é a pessoa sujeita a medida de segurança. Viram? Agora, ainda neste vídeo, vamos estudar a natureza jurídica da execução penal. Aqui, tópico de número 2 no seu caderno, coloque aí. Tópico de número 2, natureza jurídica da execução penal. A execução penal tem natureza jurídica de processo judicial.
Então, a execução penal, pessoal, na sua prova. Qual a natureza jurídica da execução penal? Aqui, a execução penal tem natureza jurídica de processo judicial. É mais precisamente um processo judicial de execução. Aqui é importante que você saiba o seguinte, pessoal, olha lá. No processo penal, nós temos 3 fases. A fase de investigação preliminar, a fase da ação penal e a fase da execução penal. Não é isso? A fase de investigação preliminar é uma fase pré-processual. Aqui nós ainda não temos processo. O que nós temos é um procedimento. E não é judicial também. Quem conduz, via de regra, é o delegado de polícia. Então é um procedimento administrativo. Então, a fase de investigação é um procedimento administrativo de investigação, tá bom? Já a ação penal é uma fase processual. Aqui nós temos um processo judicial. Então, nós temos um processo judicial. Mas não se trata de um processo de execução. Aqui não se está fazendo valer a decisão do juiz, porque não há ainda uma sentença. Aqui o juiz quer conhecer os fatos para depois dar a sua decisão, tá bom? Então nós temos na ação penal um processo judicial de conhecimento. A ação penal é um processo judicial de conhecimento. E a execução penal é o que nós estamos estudando agora, depois que o juiz dá a sua sentença e o Estado vai fazer valer essa sentença. Aqui estamos diante de um processo judicial de execução. Processo judicial de execução. Nesse sentido, ou seja, no sentido de que a execução penal é um processo judicial de execução, nós temos o artigo 2º da Lei de Execução Penal, que diz o seguinte: a jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Também, no mesmo sentido, o artigo 194 da LEP. Coloque no seu resumo. O procedimento correspondente às situações previstas nesta lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juízo da execução. Então, pessoal, é o juiz da execução que decide a maioria dos incidentes na execução penal. É o juiz da execução que vai determinar a progressão de regime. É o juiz da execução que vai autorizar o saidão, a saída temporária, que vai permitir o livramento condicional e outros incidentes na execução, tá bom? Então é por isso que a execução penal é um processo judicial de execução. Entenderam? Olha só, aqui só é importante que você tenha um cuidado. Apesar de a execução penal ser um processo judicial, a doutrina ensina que se trata de uma atividade complexa. Alfama, por que que a execução penal é uma atividade complexa? É uma atividade complexa porque se desenvolve tanto no plano judicial como no plano administrativo. Olha lá, participam da execução penal tanto o Poder Judiciário como o Poder Executivo, que é o plano administrativo. Quer ver um exemplo? Apesar de o juiz que decidir as principais questões da execução penal, o preso ele cumpre a sua pena em um presídio, um estabelecimento prisional que é vinculado ao Poder Executivo. Então, as polícias penais é que administram os presídios e são ligadas aos governadores de estado ou ao presidente da República no âmbito da União, tá bom? Então veja que as decisões são tomadas pelo Poder Judiciário, mas a pena é cumprida em um estabelecimento do Poder Executivo, sob os cuidados de servidores do Poder Executivo. Além disso, a lei também deixa para o diretor do presídio algumas questões, a decisão sobre algumas questões secundárias. Então, é o diretor do presídio que decide, por exemplo,
se o preso ele pode ter direito a uma permissão de saída por motivo humanitário. Por exemplo, a mãe do preso morreu, é o próprio diretor do estabelecimento que permite que esse preso saia para comparecer ao velório da sua mãe, mediante escolta, dependendo da situação, veremos cada caso. Se o preso passa mal, é o diretor do presídio que permite que ele seja levado ao hospital se não houver atendimento dentro do próprio estabelecimento prisional. Então veja que algumas decisões sobre pontos secundários a lei reserva para o diretor do estabelecimento prisional, que é uma autoridade administrativa. Então, cuidado, tá? A execução penal tem natureza jurídica de processo judicial, mas é uma atividade complexa, porque existem questões secundárias que são decididas pelo diretor do estabelecimento. Além disso, a pena é cumprida num estabelecimento prisional vinculado ao Poder Executivo. Entenderam? Coloquei isso material para vocês. Aparece aqui. Enquanto o Poder Judiciário é encarregado de proferir a maioria das determinações pertinentes à execução da pena, o cumprimento da sanção se dá em estabelecimentos sob responsabilidade do Poder Executivo. Além disso, a lei ainda reserva à administração penitenciária a decisão sobre pontos secundários da execução penal. Por exemplo, o horário do banho de sol e outras situações. No entanto, mesmo nesse caso, se o apenado não concordar com a decisão administrativa, poderá, por intermédio do seu advogado, peticionar ao juiz da execução. Aqui, cuidado, tá, pessoal? Então, eu disse aos senhores o seguinte: a lei reserva ao diretor do presídio algumas decisões secundárias da execução penal. Mas isso não impede que, se o apenado não concordar, ele leve essa divergência ao juiz da execução por meio do seu advogado. O advogado vai peticionar ao juiz, discordando da decisão do diretor do estabelecimento. Então, cuidado que aqui não é um recurso, tá? Não cabe recurso da decisão administrativa ao juiz, porque o recurso ele tem que ser para uma autoridade superior. E o juiz ele não está dentro da hierarquia do presídio, tá bom? Ele faz parte de outro poder. Então, aqui é uma petição ao Poder Judiciário, não um recurso ao Poder Judiciário. Beleza? Então, pessoal, olha lá. Fechamos esse tópico aqui. Na próxima videoaula, vamos estudar a aplicação da Lei de Execução Penal. Então, o tema dessa nossa primeira aula é o objeto e a aplicação da Lei de Execução Penal. Já vimos o objeto ainda na mesma aula, mas em um outro vídeo, vamos estudar a aplicação da Lei de Execução Penal. Tranquilo? Então, vamos para um breve intervalo e já voltamos.